Então Timóteo vai nos ajudar a nós nos mantermos no trilho certo, a sentirmos o pulso da vitalidade da nossa igreja, a avaliarmos a saúde de uma igreja. Vamos então aos primeiros versículos, vamos ler primeiro os primeiros 2 versículos. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Jesus, ajuda-nos a interpretar bem o texto, a percebermos o ensino, os ensinos principais que este texto traz e ajuda-nos a aplicar corretamente essas doutrinas. Vem a nós e traz a vida que nós não conseguimos produzir. Vem a mim e ajuda-me, Senhor Jesus, a expor a Tua palavra. Te pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nestes 2 primeiros versículos, temos aquilo que encontramos sempre numa carta. Temos uma saudação. Uma saudação onde nos é dado a saber quem é o autor e quem é o remetente da carta. O autor é Paulo, o apóstolo Paulo. Ele apresenta-se aí como apóstolo de Jesus. Ele faz questão de dizer que ele é apóstolo de Jesus por ordem de Deus. Por ordem de Deus. O que é que significa apóstolo? Apóstolo é uma palavra derivada de um verbo que significa enviar, comissionar. Portanto, o apóstolo é alguém que foi enviado, comissionado, num sentido genérico. O apóstolo é um mensageiro do Evangelho. E todos os cristãos são chamados a partilhar e a levar o Evangelho. Okay? Então, de certa forma, neste sentido amplo e genérico, todos são enviados a proclamar o Evangelho. Alguns são ainda enviados de uma forma mais específica para outras localidades, para outros países, como missionários, para plantar igrejas. São enviados. No entanto, na maior parte das vezes em que a Bíblia fala de apóstolo, é num sentido mais restrito. E a palavra refere-se àqueles que foram enviados e preparados diretamente e pessoalmente por Jesus. Ponto final. E aqui nós temos quem? Nós temos os 12 apóstolos, depois Judas morre, Deus traz Matias e, por fim, um apóstolo fora de tempo, como o próprio Paulo se identifica, o próprio Paulo, que foi enviado por Jesus pessoalmente, diretamente, como apóstolo. Foi preparado possivelmente no tempo em que ele esteve ausente no deserto da Arábia. Então, os apóstolos enviados diretamente por Cristo tinham uma autoridade divina, específica e irrepetível na história. Isto é muito importante, porque há muitas comunidades onde nós vemos pessoas, líderes, a se apresentarem como apóstolos. Okay? Os apóstolos enviados diretamente por Cristo tinham uma autoridade divina específica. Como? Eles redigiram o Novo Testamento. Não há mais Novo Testamento para ser redigido. Não há mais Escritura para ser redigida. É uma autoridade divina específica atribuída a um grupo específico de homens na história, irrepetível na história, que visava o quê? Qual era o objetivo? O estabelecimento da Igreja. A Igreja foi estabelecida, a Igreja cristã foi estabelecida ali a partir dos apóstolos. Por isso falamos do fundamento dos apóstolos. Mas os apóstolos foram dotados com o Espírito Santo numa medida especial. Exatamente para esta obra, confirmando Deus a obra que eles faziam por meio de abundância de sinais e de milagres. E não é que nós não acreditemos em sinais e em milagres. Mas há momentos na história, até do Antigo Testamento, em que Deus, para dar credibilidade e para dar força a um movimento que Ele está a fazer na história da redenção, Ele derrama de uma forma especial, mais intensa, sinais e milagres. Isso aconteceu, por exemplo, com o ministério profético de Elias e Eliseu. Não vemos isso com os outros profetas. Aconteceu com Moisés, na revelação da lei de Deus. E acontece com Jesus e os apóstolos, na revelação do mistério que estava oculto no fundamento da igreja. Então, Paulo é este apóstolo, neste sentido mais restrito. E é por ordem de Deus. Isto significa o quê? Isto significa que Paulo não é um autoproclamado apóstolo, como acontecia naquela altura de pessoas que se diziam apóstolos e não eram, e como hoje às vezes também acontece ainda. Então Paulo não está a querer assumir uma autoridade que não lhe foi conferida. E Paulo tem que dizer isto porquê? Porque na comunidade de Éfeso havia pessoas que queriam assumir uma autoridade que não lhes foi dada.
E então Paulo, sabendo também que Timóteo, o jovem pastor, que nesta altura não devia ter mais do que 35 a 39 anos, portanto, a minha idade, então Timóteo não devia ter mais do que essa idade e por isso ele estava a ter problemas com as outras pessoas, com outros líderes que estavam a menosprezar a autoridade de Timóteo pela sua idade. Okay? E pessoas que queriam ter a proeminência. E Paulo está a dizer, eu fui apóstolo, fui colocado como apóstolo por ordem divina e eu estou a escrever a Timóteo. Ou seja, Paulo está a dizer, Timóteo está debaixo da minha autoridade. Ouçam o que ele diz e sigam aquilo que ele diz. E o remetente principal da carta, então, Timóteo, a quem Paulo aqui chama de verdadeiro filho na fé. E aqui nós temos uma expressão de carinho profunda. Paulo considera Timóteo como filho, pela proximidade de relacionamento que eles têm. Eles fizeram várias viagens missionárias juntos. Eles escreveram cartas juntos, várias cartas. Paulo diz, Paulo e Timóteo. Paulo é o principal autor, mas Timóteo está lá e Paulo diz, Paulo e Timóteo. E depois o conteúdo da carta. 2 de Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 de Tessalonicenses e Filemão. Timóteo é coautor com Paulo. E Paulo diz-nos que Timóteo está na fé. E essa fé ele herdou de quem? Ele herdou da sua mãe Eunice e da sua avó Loite. É verdadeiro filho na fé de Paulo, porque ele herdou a fé de uma mãe e de uma avó. E mais tarde, quando Paulo está a fazer as suas viagens, ele encontra em Listra e Derbe Timóteo e desafia Timóteo a seguir com ele viagem, a ir com ele para o ministério. Então nós vemos aqui a importância da família, vemos aqui a importância de mães e de avós que oram pelos seus filhos e pelos seus netos. Então, mães e avós, nunca cessem de orar, de interceder pelos seus filhos, pelos vossos filhos. Mesmo que pareça que com o passar do tempo eles não vêm à fé, mesmo que estejam longe. Agostinho, teólogo do início da igreja, ele fala da sua mãe e como a sua mãe orou no meio de tantas e tantas lágrimas. E ele viveu uma vida completamente devassa, completamente oposta a Deus. Mas um dia, já na sua fase adulta, ele foi apanhado pelo Espírito Santo. E ele tornou-se num dos maiores teólogos de toda a história. Um dos pastores mais usados na história da igreja. Porquê? Por causa de uma oração de uma mãe que carregava o seu filho através da intercessão. Então, mães, avós e pais também, orem pelos vossos filhos. Orem pelos vossos netos. Pode não ser agora. Podes até falecer e não ver. Mas Deus pode usar essa oração para lá na frente trazê-la à fé. Não desistas de orar. E Paulo considerava-se um pai para Timóteo. E como um pai deseja o melhor para o filho, Paulo deseja para Timóteo graça, misericórdia e paz. Agora, Paulo normalmente começa as suas cartas com esta expressão de saudação que é habitual no mundo grego. Graça e paz. Ok? Mas ele vai introduzir aqui misericórdia. Provavelmente porque Timóteo está numa situação complicada, tensa, em que a sua autoridade está a ser posta em causa, em que o exercício do seu ministério não está a florescer, e por isso Paulo deseja-lhe misericórdia. Paulo, que Deus tenha misericórdia. Timóteo, que Deus tenha misericórdia de ti. Porque Timóteo tinha uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Vamos ler nos versículos 3 a 7. Vamos avançar. Conforme te pedi, quando partia para a Macedónia, permanece em Éfeso, para advertir alguns de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito ou o serviço de Deus, que tem como fundamento a fé. Esta orientação tem como objetivo o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns desviaram-se destas coisas e entregaram-se a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Até aqui. Então, Paulo estava a fazer uma viagem, Paulo ia fortalecer as igrejas da Macedónia, Filipos e Tessalónica, e Paulo pede a Timóteo, olha Timóteo, permanece, fica. Paulo está a dizer, fica, não te vais embora, fica em Éfeso.
Qual é o objetivo? Advertir, repreender. E a palavra no original, no grego, dá um senso de gravidade. Adverte seriamente certas pessoas. Então Paulo tinha em mente algumas pessoas. E mais tarde, mais à frente, no capítulo 1, ele vai dar dois desses nomes. Himeneu e Alexandre. Ele vai dizer, Timóteo adverte severamente certas pessoas que andam a ensinar outra doutrina, ou uma doutrina diferente, que não a recebida pelos apóstolos. E a palavra original é heterodoxia. Heteros de ortodoxia, de crença. Ok? Andavam a ensinar outra doutrina, diferente daquela que foi herdada pelos próprios apóstolos. E o versículo 3 mostra-nos imediatamente que a saúde da igreja está ameaçada. A saúde da igreja está em risco pelos falsos mestres. E esse foi o motivo pelo qual Paulo mandou Timóteo ficar em Éfeso. O jovem pastor devia confrontar estes líderes que andavam a ensinar uma outra doutrina. Como? Eles andavam-se a ocupar com mitos, com fábulas, com genealogias que não tinham fim. E o que é isso? Já vou falar. Paulo sabe quem são estes líderes. E possivelmente são líderes, como eu disse há pouco, que vêm do meio da igreja, que já têm uma autoridade dentro da igreja, que ganharam o seu espaço dentro da igreja, mas que começaram a se desviar. E então começaram a entrar em desvios doutrinários. E é uma igreja nova. É uma igreja... Paulo está a escrever esta carta em 60 depois de Cristo, ali na década de 60 depois de Cristo, algures dentro dos anos 60. Então é algo recente e já havia desvios doutrinários, já havia uma doutrina diferente da apostólica. Que doutrina andava a ser ensinada? Temos pouca informação, é incerto, podemos afirmar o que é que estava a ser de facto transmitido. A interpretação é incerta, mas o texto dá-nos algumas pistas. Ok? Paulo diz-nos que eles ensinavam mitos e genealogias sem fim. E isto provavelmente vinha de escritos judaicos apócrifos, de escritos dos rabinos. Outro elemento importante é encontrado no versículo 7, onde Paulo afirma que esses falsos mestres querem se fazer passar por mestres da lei. Eles afirmam-se, eles apresentam-se, eles assumem-se como mestres da lei. Evidenciando que possivelmente estes líderes andavam a dar uma ênfase errada às doutrinas judaizantes, como necessárias para a salvação. E nós vemos que Paulo tem que tratar disso em Gálatas, por exemplo, com a questão da circuncisão. Andavam a exigir circuncisão para que as pessoas pudessem se afirmar de facto cristãs. Ou então as dietas alimentares. E esse é um problema que Paulo tem que lidar constantemente. Não podemos comer isto, podemos comer isto. Tudo vindo do judaísmo. Então havia esta linha judaizante dentro da igreja. É possível que esteja conectado a isso também. Agora, o irónico aqui é que Paulo diz que essas pessoas que falam com tanta confiança não entendem nada do que falam. Assumem-se como teólogos, mas não percebem nada de teologia. Falam barbaridades como mestres da lei, mas não percebem nada daquilo que falam. E estes homens, diz Paulo, deviam ser repreendidos veementemente para pararem imediatamente de ensinar outras doutrinas e de se ocuparem com fábulas, com mitos, com genealogias. Em seguida, o apóstolo Paulo mostra a consequência do ensino dos falsos mestres. Isto é muito importante. Há uma consequência. A consequência é o quê? Discussões especulativas, discussões sem fim, discussões inúteis, debates, conversas vazias. E mais, o não florescimento do verdadeiro serviço a Deus que vem da fé. A palavra no original é oikonomia, ou seja, é administração. A administração da vida para Deus. O texto que eu acabei de ler fala em propósito, outros textos falam em serviço, mas é este caminhar com Deus, é este devotar-se a Deus e em igreja. Ou seja, o falso ensino gera conversas em torno daquilo que não importa, e quando há conversas em torno daquilo que não importa, o verdadeiro serviço e devoção a Deus morre. É isso que Paulo está a dizer. Onde não há ensino saudável, não há serviço saudável. E os efésios estavam a perder o foco. Percebem? E eram coisas que até podiam ser aceitáveis, mas estavam cada vez mais a ganhar proeminência, coisas periféricas. Então estavam a perder-se em especulações e discussões inúteis. E Paulo quer restaurar. Paulo tem um coração pastoral. Nós vemos como ele escreve a Timóteo, meu querido filho, e Paulo tem um coração pastoral em relação àqueles homens, em relação à saúde daquela igreja. Porque ele vai dizer a Timóteo que o objetivo daquela admoestação, o objetivo daquela repreensão é o amor. É o amor que vem de onde? E depois Paulo vai dizer três coisas, se olharem para o texto,
Eu estou a explicar o texto, por isso podem ir seguindo com os olhos o texto. O amor vem do quê? O amor vem de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé que não finge, uma fé sem hipocrisia. E isso são tudo experiências fundamentais da fé cristã, da vida cristã, que Paulo diz que esses homens, esses falsos mestres não têm. Eles desviaram-se dessas coisas. Desviaram-se de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Eles desviaram-se disso. E por causa disso, por já não terem um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem fingimento, eles então pregam outra doutrina. Ou seja, uma doutrina diferente da verdadeira começou a ser ensinada porque eles perderam o amor a Deus. Quem ama o Deus da palavra, ama a palavra revelada de Deus. Como perderam eles o amor? Como é que se perde o amor a Deus? Deixaram de ter um coração puro. Um coração puro é um coração que é lavado pelo sangue de Jesus. Eles permitiram lealdade a outros senhores. Eles permitiram a permanência do pecado. Não confessando o pecado, mas permitindo a permanência do pecado. Pecados como o orgulho e o desejo de preeminência, porque eles queriam ser mestres da lei. Eles queriam ter proeminência. Eles tinham ganância no coração, vamos ver isso no capítulo 6. Eles queriam ganhar dinheiro, ter aproveitamento financeiro sobre a igreja. Então eles tinham um coração sujo. E ao permitirem que o pecado fique, que o pecado habite no seu coração, o que é que acontece? Eles deixam de ter uma consciência tranquila. A consciência vai acusá-los a determinada altura, mas o facto de quererem não resolver esse problema, o facto de quererem manter aquele pecado na sua vida, vai fazer com que a sua consciência deixe de ser uma boa consciência. Passa a ser uma consciência disfuncional, uma consciência endurecida. A permanência do pecado, para que possa continuar, precisa que a consciência deixe de acender a luzinha vermelha. Precisa que a consciência endureça. E quando a consciência endurece, e se sabe que não se está a viver aquilo que se deve, e se tem ainda por cima responsabilidades de ensino ou uma vida de liderança na igreja, o que acontece é que a pessoa vai ter que ser uma hipócrita. Não há outra forma. Porque a pessoa não vive, mas prega. E por isso ela tem uma fé com fingimento. E era este o caso daqueles homens, daqueles falsos mestres. Eles demonstravam uma fé que não têm, eles estavam a ser hipócritas. Então, a fim de manterem os pecados, a fim de se manterem nesse trilho, o que é que eles tinham que fazer? Tinham que deixar de pregar a verdade. Porquê? Porque ao pregarem a verdade, são confrontados com a própria verdade que pregam. E a sua consciência é confrontada com a verdade que pregam. Por isso, então, têm que começar a fazer concessões àquilo que é secundário, àquilo que é periférico, para não serem confrontados na sua consciência e permanecerem num lugar tranquilo. E por isso então ensinam falsas doutrinas. Para não terem que lidar com o seu pecado. Estão a perceber a lógica aqui? Estão a acompanhar a lógica? Não amam a Deus, amam a si mesmos e aos seus pecados. E por isso não ensinam o que de facto promove o verdadeiro amor a Deus. A economia, a administração da vida com Deus. E isso vem da doutrina correta, vem da ortodoxia. Ortos, de correto, de reto, de verdadeiro. Doxia, de doxa, crença. A verdadeira crença. Aqueles homens faziam-se passar por mestres da lei, mas não percebiam nada da verdade. O problema não estava na lei. O problema não estava em algumas coisas que eles ensinavam. O problema estava em que eles faziam mau uso dessa lei. Isso Paulo fala a seguir nos versículos que vamos ler, 8 a 11. E diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, desde que seja usada de forma legítima, reconhecendo que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe e para homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos e para todo o que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que foi confiado, a saber, o Evangelho da glória do Deus bendito. Paulo, então, faz aqui um contraste muito interessante. Reparem só como é que ele começa o versículo 8. E façam um contraste como ele termina o versículo 7. Ele está a dizer que os mestres da lei não entendem nada do que falam e falam com confiança. Mas Paulo diz, nós sabemos que a lei é boa.
Ele está a dizer, nós sabemos do que se trata a lei. E nós aqui, Paulo e Timóteo, sabemos que a lei é boa. Então, Paulo sabe que a lei é boa. O que se estava a passar em Éfeso é que a lei não estava a ser usada como devia. Um objeto cortante como uma faca pode ser usado para matar ou para salvar a vida de alguém numa cirurgia. Da mesma forma, a teologia, a doutrina, a lei de Deus pode matar a vida espiritual de alguém ou pode catapultá-la para os braços do Pai. E aquilo que estava aqui a acontecer é que eles estavam a usar de aspectos doutrinários para matar a vida das pessoas. A ênfase judaizante colocava como necessário para a salvação o cumprimento da lei, não só a lei moral, mas incluindo as cerimoniais, como a circuncisão ou as questões alimentares, que Paulo vai tratar mais à frente no capítulo 4. Esse é um uso ilegítimo da lei. Porquê? Porque é impossível cumprir a lei. É impossível cumprir a lei. Então Paulo vai dizer, olhem, a lei é dada com um propósito. A lei é dada para o pecador. A lei é dada para o injusto, para aquele que não é justo. E Paulo vai então fazer uma lista de pecados, se repararam isso. E é uma lista de pecados assim, horrendos, hediondos, extremos. E se repararem, Paulo está a colocar uma lista que viola os 10 mandamentos. Ele fala dos transgressores, insubordinados, incrédulos, pecadores, ímpios e profanos. E este grupo aqui corresponde à violação dos primeiros 4 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos são referentes à pessoa de Deus, de como o povo devia de viver em relação a Deus. Os restantes 6 são referentes aos relacionamentos uns com os outros. Okay? Então, os transgressores, subordinados, incrédulos, pecadores, ímpios e profanos violam a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos. A transgressão, a insubordinação, o cometer-se pecado que é a impiedade. A impiedade é o contrário da piedade, ou seja, o contrário da consagração a Deus. É ir contra a adoração, a entrega ao único Deus verdadeiro. É ir contra a adoração ao único Deus verdadeiro. A profanação, que está aí mencionada, é a profanação de 2 coisas. Nós temos o 3º e o 4º mandamento. Não usar o nome de Deus em vão, ou seja, usar o nome de Deus em mão é profanar o nome de Deus. Guardar o dia de sábado, não guardar o dia de sábado é profanar. E Neemias criticou isso, se vocês se lembrarem, quando nós passamos por lá, vocês profanaram o dia de sábado. Então, não guardar um dia para adorar o Senhor, para adorar mesmo, não para cumprir calendário religioso, mas para adorar a Deus, descansar a alma em Deus, conforme ouvimos a semana passada do pastor Rafael. Então, não guardar um dia é profanar o Senhor. Então, os profanadores são estes. Os blasfemadores são estes. Então, os 4 primeiros mandamentos. Agora, se virem, os outros mandamentos seguem-se. Os que matam, os parricidas, como aparecem em algumas versões, que parece um nome super estranho a nós, parricidas e marricidas, são aqueles que matam pai e mãe. E estão a violar o mandamento que manda honrar pai e mãe. Agora, isto é o extremo da violação desse mandamento. Matar pai e mãe é o extremo, ok? Os homicidas, aparecem a seguir, são aqueles que estão a violar o mandamento de não matarás. Os devassos que praticam homossexualidade, a homossexualidade ativa, são uma distorção da sexualidade santa, que vai ao encontro do mandamento de não adulterar, ou seja, de viver uma vida sexual dentro de um casamento heterossexual. A sexualidade a ser vivida dentro do casamento. E não viver sexualidade dentro do casamento é infringir este mandamento. Exploradores de homens ou sequestradores de homens são aqueles que raptam pessoas e as vendem, ok? São pessoas que roubam a vida de alguém para submetê-las à escravatura. Então, quem diz que a Bíblia não condena a escravatura está muito enganado aqui, porque Paulo está aqui a condenar a escravatura. A escravatura é o extremo do roubo. Nos outros mandamentos vimos extremos também da violação do mandamento. A escravatura é o extremo do roubo. Porquê? Porque se está-se a roubar a dignidade da vida humana a uma pessoa. A liberdade a uma pessoa. Então é a maior expressão de roubo. É a escravatura. Está-se a objetificar o ser humano, tornando-o num objeto para ser utilizado para fins e propósitos de segundos e terceiros. Os mentirosos, os que preferem falsos juramentos, isto é fácil, violam o mandamento de não dar falso testemunho. E depois, não cobiçarás, está na fonte de toda a violação dos outros mandamentos. Okay? É assim que encerra os 10 mandamentos, porque o não cobiçar está na fonte de todos os outros.
Nós mentimos porque cobiçamos alguma coisa, nós tiramos alguma coisa do outro, roubamos porque queremos uma coisa para nós. Nós não adoramos a Deus porque cobiçamos ser nós o centro da nossa vida. Ok? A cobiça é a fonte da violação de todos os outros mandamentos. Ok? Por isso é que não aparece aqui na lista de Paulo. Então Paulo conclui, e Paulo fecha esta lista, colocando no fim da lista todos aqueles que são contrários a essa doutrina. Ou seja, os pecados mencionados que revelam estas situações extremas e hediondas resultam do quê? De uma má doutrina. Má doutrina resulta nisto aqui. Porquê? Porque quando se usa a lei como ela deve ser usada, e como Paulo mostra, a lei traz à superfície o quê? A lei traz à superfície a incapacidade de obedeceres à vontade de Deus. A lei traz à superfície o pecado. E por isso é que Paulo, num outro texto, em Gálatas 3, vai dizer que a lei é um aio. E o aio é um professor, é um pedagogo que forma a criança, que conduz a criança na sua formação. Então, a lei é o professor que pega no pecador e que diz: olha, tu não consegues. Olha como tu tens violado. Olha qual é o padrão de Deus. Olha como o teu coração está longe. Olha como Deus é santo e tu és pecador. Mas espera, eu vou-te levar a alguém que cumpriu a lei. Eu vou-te levar a alguém que te dá uma justiça que tu não consegues obter. Eu vou-te levar a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu pelos pecadores. Isto é o uso legítimo da lei. A lei não é capaz de salvar, mas a lei é capaz de levar a quem salva. Jesus, que cumpriu a lei de uma forma perfeita e completa. Outro uso legítimo da lei. Então, a teologia protestante reformada vai apresentar 3 usos legítimos da lei. Uma é esta. É nos levar a Cristo, mostrando o nosso pecado. Segundo, um segundo uso legítimo da lei. Refrear a maldade dos pecadores. Todo o ser humano tem a lei de Deus, diz Paulo, escrita, colocada na sua consciência. Nós vemos em várias culturas, existe uma noção de certo e errado mais ou menos parecido. Todo o ser humano tem na sua consciência imprimida a lei de Deus. E isto faz com que o quê? Isto faz com que as pessoas e as sociedades não sejam o pior que podem ser. Caso contrário, a humanidade já não existiria há muito tempo. Já não existiria. Bombas nucleares já teriam sido disparadas há muito tempo. Ok, então a lei de Deus refreia este impulso deste monstro, deste cancro que é o pecado. Esse é o segundo. O terceiro uso legítimo da lei é para a vida cristã, em que o cristão tenta matar o velho homem, tenta negar os seus impulsos pecaminosos e, em gratidão à cruz, à justiça que recebeu de Jesus, dedicar-se a uma vida de obediência então aos 10 mandamentos, de obediência à lei de Deus. O cristão dedica-se de coração. Ele sabe de onde veio, ele sabe que foi incapaz, mas ele agora ouve Deus a atraí-lo, a chamá-lo para ser conformado cada vez mais à pessoa de Jesus e ao caráter de Deus. E o caráter de Deus está refletido na sua vontade expressa pelos mandamentos que ele deu ao seu povo. Por isso, Martinho Lutero afirmou: a lei, como eu disse, o primeiro uso da lei, a lei leva-nos a Cristo para a justificação. E Cristo manda-nos de volta para a lei, para a santificação. Perceberam o movimento? A lei leva-nos para Cristo, para a nossa justificação, para sermos declarados justos, numa justiça que não temos, que vem de Cristo. E uma vez que chegamos a Cristo, Cristo diz: olha, vai para a lei, porque é por meio dela que tu vais santificar. E nos versículos que nós vamos ver da próxima vez, da próxima pregação, vamos ver Paulo escrever como ele é uma prova viva daquilo que a lei fez na sua vida. Ele vai dizer o quão pecador, o quão miserável ele era. Ele vai mostrar a sua conversão. E da próxima vez vamos falar de conversão. Ele vai falar de como foi alcançado pela misericórdia, como se converteu e como então se tornou útil nas mãos de Deus para a real edificação da igreja, ao contrário daqueles que só endureciam o coração. Paulo vai se colocar aqui como contraste. Ok. Este texto deixa claro que uma igreja saudável é aquela que obrigatoriamente... E esta é a ideia central do texto, tá? Esta é a doutrina central, fiquem com isto. Uma igreja saudável é aquela que obrigatoriamente, esta é a primeira ideia, tem de ter uma doutrina saudável. Este é o primeiro ponto, ok? Primeira aplicação, primeiro ensino. Uma igreja saudável é aquela que obrigatoriamente tem que ter uma doutrina saudável. Numa igreja saudável tem que haver teologia profunda, clara e proporcional que combate o erro. Okay? Eu já vou explicar cada uma destas coisas. Uma teologia profunda, que seja clara e proporcional e que combate o erro.
Então, em primeiro lugar, sem uma teologia profunda, sem uma teologia bem fundamentada, com bom alicerce, não quer dizer que eu vou chegar aqui e vou-vos pregar de uma forma complicada e que vou expor teologia da forma como eu vou estudar teologia, por exemplo, ou como os teólogos vão estudar teologia. O ponto não é esse. A teologia pode ser profunda, e aí está o dom do ensino. A teologia pode ser profunda, mas explicada de uma forma que as pessoas entendem. Ok? Simples, mas fundamentada. É imperativo que os pontos essenciais do cristianismo sejam pregados de forma clara. E para isto é essencial que quem ensina seja devidamente preparado em teologia. Ok? Teologia. Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então é teologia. Profundo preparo em teologia. Não é incomum, vocês já devem ter ouvido isto aqui, não é incomum ouvir-se que a doutrina ou a teologia matam o fervor espiritual. Não vamos estudar muita teologia, porque senão a cabeça enche e o coração esfria. Isso é mentira do inferno. Ok? Lá porque algumas pessoas usam mal a teologia, não significa que possamos fazer uma afirmação destas. Uma afirmação destas vai tirar as pessoas do estudo da teologia. Então não é incomum ouvirmos este tipo de afirmação, que aquilo que interessa é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós experimentamos. Dizem que o importante é sentir o amor de Jesus. Ok, mas qual Jesus? Como é que nós definimos quem é Jesus? Ok, porque para o muçulmano Jesus existiu, foi um profeta. Ok? Na história vai-se afirmar que Jesus existiu. Agora, como é que nós definimos Jesus? Que Jesus é esse? Jesus é Deus, Jesus é homem. Ok, é as duas coisas. Então isso é a dupla natureza de Cristo. Onde é que nós estamos a entrar aqui? Teologia. O que é que Jesus fez? O que é que Ele veio fazer? Porque é que Ele pôde morrer pelos pecados da humanidade? Como é que Ele, sendo Deus, Ele é o perfeito substituto? Porque é que Ele tem que ser homem para ser também o perfeito substituto? O que é o pecado? Como é que definimos pecado? Teologia. O que é o inferno? Teologia. Então, mas como é que é? Então Jesus é Deus? Ele morre na cruz e significa que Deus morre? Não, mas assim ele não pode ser Deus. Teologia. Quem é que é justificado? Aliás, a palavra justificação. Em muitas igrejas vamos perguntar às pessoas o que é justificação. Pois, teologia. Como pode Deus perdoar pecadores? Como pode Deus dizer está perdoado e Ele continuar santo, e Ele continuar justo, e Ele não ser um juiz corrupto? Teologia. Como os benefícios adquiridos por Jesus são aplicados a nós? Como é que acontece? É eu ir à frente, responder a um apelo, levantar a mão, repetir uma oração? Não. Teologia. Arrependimento e fé. O que é arrependimento? Um remorso? Não. Teologia. O que é fé? Uma esperança que alguma coisa vai dar certo? Não. Teologia. Teologia. Toda a gente tem uma teologia. Ou ela é boa ou ela é má. Porque toda a gente tem noções de como se relacionar com Deus. E de quem Deus é, tem imagens de Deus. E se tivermos uma má teologia, vamos fazer ídolos no nosso coração, vamos adorar um Deus falso e não vamos nos ligar ao Deus verdadeiro. E estaremos a caminho da perdição. Por isso, uma igreja que não tenha uma boa teologia é uma igreja que está a colocar em risco a vida daquelas pessoas, a eternidade daquelas pessoas. Paulo disse a Timóteo, aquilo que tu ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2:2, ou seja, o que é que isto traz? Isto nos traz que há um legado doutrinário. Okay? Há um tesouro que deve ser passado. Como a tocha nos Jogos Olímpicos, em que o atleta passa a outra tocha, passa a outra tocha, passa a outra tocha. Nós recebemos o Evangelho de Jesus, que devemos passar à geração seguinte e à geração seguinte, até que finalmente o Senhor da Glória volte e a tocha seja incendiada diante de todos, para que então comece o reino de Deus completamente implementado e consumado. Mas para isso tem que se passar a doutrina. E aqui é fundamental olharmos para a história da igreja. Alguns podem se perguntar, Joel, porquê é que tu estás a estudar teologia histórica? Qual é a utilidade para a vida da igreja prática tu fazeres um doutoramento em teologia histórica? Porque nós não fomos os primeiros. Houve outros que vieram antes de nós, que lidaram com questões que nós temos que lidar, que desenvolveram linhas teológicas, que mantiveram a preservação da doutrina correta. Olha para a Reforma Protestante. O que é que foi, senão o resgatar do bastão que alguns
se perdeu na história, na igreja, e teve que caminhar por meio dos remanescentes. E então a Reforma quis trazer de volta para o centro. Para quê? Para colocar de lado, para jogar fora as crendices, superstições, mitos e fábulas que o catolicismo romano estava a ter e a arrastar pessoas para a condenação eterna. Não eram fábulas, não eram mitos. O purgatório não é um mito, não é uma fábula, não está nas Escrituras. Vem de textos apócrifos. Isso é uma ótima ilustração daquilo que Paulo diz aqui. Mas em algum momento entrou dentro da igreja e de forma subtil. Então a Reforma Protestante vai dizer, não, espera aí. Isto é muito importante para a questão histórica, para a importância da teologia histórica e da história da igreja. Aquilo que os reformadores fizeram é fruto de um movimento do Renascimento que procura voltar às origens, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, aos textos clássicos, aos originais. E por isso o que os reformadores vão dizer, espera aí, vamos às Escrituras. Por isso, o primeiro mote da Reforma Protestante são as Escrituras. Mas mais, vamos àqueles que estiveram no início. Vamos a Santo Agostinho de Hipona. E por isso Paulo, Lutero, Calvino, Lutero foram a Santo Agostinho. Foram aos pais da igreja. Ambrósio, Crisóstomo. E foram resgatar aquilo que se perdeu na história, trocado por fábulas e mitos. Por isso a importância da teologia histórica. É na história que acontecem os concílios que determinam, à luz da interpretação das Escrituras e à luz do que se vive e dos ataques que surgem, as confissões e os credos, que são absolutamente imperiosos e fundamentais para uma boa vida de igreja. Uma confissão. Para balizar as verdades centrais. Aquilo que ensinamos. Por isso nós queremos ser uma igreja que é confessional, que tem uma confissão e que essa confissão dita tudo aquilo que acontece dentro da igreja, à luz das Escrituras. Em segundo lugar, sem uma percepção profunda e clara dos pontos essenciais da fé. Ou seja, e o que é os pontos essenciais da fé? É aquilo que nós vemos como central, como fundamental. Ou seja, sem uma confissão de fé, sem uma boa teologia, é fácil a igreja começar a perder-se por caminhos periféricos. Ou seja, não há ortodoxia, e prestem atenção nesta frase e na nuance que isto traz. Ou seja, não há ortodoxia se não houver as proporções corretas nas doutrinas que a compõem. Porque há doutrinas que estão lá. Só que o ponto é que, às vezes, essas doutrinas começam a ganhar um peso que não devem ter. E começam a determinar tudo aquilo que acontece dentro da vida daquela igreja. Todas as igrejas pregam alguma coisa, tá? Todas. Umas dão maior ênfase à pregação, outras dão menor ênfase, mas todas apresentam alguma doutrina. Todas creem alguma coisa. Seja isso apresentado de forma clara, seja explícito ou seja implícito, e às vezes seja consciente ou inconsciente. Ok? Agora, todas pregam alguma coisa. Agora, algumas dessas igrejas, e percebam isto aqui que isto é importante, algumas dessas igrejas até se podem perceber como defensoras da verdade que pregam. E dizem, não, nós somos uma igreja bíblica, nós guardamos 40 minutos para a pregação. E nós sempre pregamos o que está na Bíblia, mas a igreja pode não estar a pregar, de facto, a Bíblia. A questão é que doutrinas estão a ensinar. Podem existir igrejas que se veem como tradicionais e serem vistas de fora como igrejas que valorizam o ensino e a doutrina, mas isso não é sinónimo que o foco está no que deve estar. Ok? Abundância de ensino não significa abundância de doutrina sã. Tanto que havia abundância de ensino em Éfeso, mas em viagem na maionese. E isso é evidente aqui nesta igreja, nesta carta. É possível haver muito ensino em torno de assuntos absolutamente periféricos, onde aquilo que é importante, aquilo que salva, aquilo que santifica, aquilo que leva a igreja à missão, fica de lado. Sem falar de quando há ensino errado. Nem estou a falar disso. Quando o periférico é supervalorizado, transforma-se numa mutação completamente desfigurada que matará a verdadeira vida espiritual. A doutrina tem que ser proporcional, ok? Se eu tiver um braço que vai até ao chão, é desproporcional. Então tem que ter o tamanho certo. As doutrinas têm hierarquias. Há doutrinas fundamentais, há doutrinas secundárias. Agora, como eu disse, isso não significa necessariamente a pregação de heresias. Porque uma doutrina pode tornar-se diferente daquela que foi dada pelos apóstolos na medida em que estas proporcionalidades são alteradas. A doutrina pode ser mal usada, pode ser distorcida subtilmente, onde Cristo e o Evangelho da Graça começam
a deixar de ser o centro. Por exemplo, quanta divagação muitas vezes não há em torno da escatologia, ou seja, a doutrina do fim dos tempos, onde se acaba por estar mais em cima de especulações e faz-se uma pregação ou meditação em cima de especulações mais do que em cima da exegese do texto bíblico. E só alimenta discussões sem fim que têm consequências. E querem ver as consequências muitas vezes dessas igrejas que procuram estar sempre a ver o anticristo daqui, é o ONU, é a NATO, aconteceu isto em Israel, já vão interpretar alguma coisa, pura especulação. Okay? O que acontece é que isto promove uma desconfiança doentia face à sociedade. Incentiva uma religiosidade de gueto, onde vamos nos fechar porque isto só vai piorar e Jesus tem que voltar. E não se envolvem em compaixão que visa a salvação e a transformação da sociedade. Já que Jesus diz que vai haver apostasia e que o amor de muitos esfriará, então para que orar por avivamento? Para que trabalhar por avivamento na igreja se vai haver apostasia? Para que pregar o Evangelho se vai ficar cada vez pior? E isto quando se alimenta este tipo de especulações? Quando se faz escatologia em cima de viagem na maionese e não em cima de exegese? Até rimou. Guardem essa. Quanta especulação, por exemplo, não há também em torno de dons espirituais, tantas vezes nas igrejas, onde o que mais dita a conduta e o ensino daquela igreja é a experiência subjetiva e, normalmente, de uma ou duas pessoas que depois se tornam regra em que toda a igreja tem que viver aquilo, gerando um sentimento de culpa em quem não ora em línguas, por exemplo. Quem não ora em línguas não tem o dom do Espírito Santo. Mentira! E depois querem que todos tenham aquela experiência arrebatadora, mística. Isto é o misticismo entrar dentro da igreja. A Bíblia não é exaustiva quanto aos dons espirituais. Dons espirituais não é assunto principal nas doutrinas cristãs. É importante, é fundamental para o bom funcionamento da igreja. Ok? Mas a Bíblia não nos dá detalhes. A Bíblia não explica qual é o dom do discernimento. Então não vale a pena tentar aprofundar muito ou fazer algo assim fechado, hermético, sobre o que significa dom de discernimento. Podemos dizer, olha, pode significar isto, à luz de outros textos pode significar isto, mas a Bíblia não detalha. Ok? A Bíblia não detalha. No entanto, algumas comunidades, as especulações e a ausência do ensino bíblico promovem de tal forma situações gritantes em que tantas coisas não bíblicas e estranhas, esquisitas, são incentivadas e vividas. O Evangelho nessas igrejas tornou-se totalmente periférico, porque o assunto e a ordem do dia é só aquilo. É só aquilo, não tem mais nada. Não tem mais nada. Agora calma aí, porque também chegamos às igrejas reformadas. Mesmo em igrejas reformadas é possível achar-se que se é doutrinariamente saudável quando subtilmente certas discussões começam a ganhar pesos desmedidos. Por exemplo, dar uma importância, eu sei que alguns aqui não vão entender, podem pesquisar depois, porque isto levaria muito tempo a explicar, mas para aqueles que gostam da teologia reformada vão saber do que é que eu estou a dizer. Então, quando subtilmente certas discussões, por exemplo, em torno dos decretos e da ordem dos decretos lógicos de Deus, ou seja, procurar perceber o encadeamento daquilo que Deus decretou na eternidade, e vão discutir infindavelmente, por exemplo, e este vai ser chinês para muitos, entre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Quando discussões em torno disso é totalmente periférico. E às vezes acaba-se por matar outras doutrinas que deviam ter um peso muito maior. Não quer dizer que nós não possamos especular alguma coisa para perceber Deus na sua grandeza e nos ajoelharmos diante da sua majestade, naquilo que Ele decretou da eternidade, antes da eternidade. E isto tem a ver com a questão da queda e com a questão da eleição, se é antes, se é depois da queda e não sei o quê. Isto é pura especulação. Claro que tem implicações sobre os atributos de Deus. Quem quiser depois pode estudar o assunto, mas sem entrar em discussões, veja, atenção. Okay? Não se estiquem. Então, mas é possível entrar nestes assuntos e perder o foco daquilo que realmente importa. Uma igreja que se começa a aprender assuntos periféricos nem sempre tem consciência do que está a fazer. E isto é grave. E por isso, tal como Éfeso, precisa de uma intervenção de fora e de quem está centrado e consiga discernir o erro, o desvio. Por isso, em terceiro lugar, uma igreja com uma ortodoxia saudável é uma igreja que combate o erro. Identifica e combate imediatamente o erro doutrinário que possa surgir no seu meio. Agora, isto é politicamente incorreto numa sociedade como hoje. Chegar ao pé da pessoa, olha, a tua teologia está assim meio distorcida. Ou então chegar mais longe e dizer, não, é errado.
Aquilo que tu estás a acreditar é errado. É uma heresia. Chega a ser heresia. Uma sociedade que diz que cada um tem a sua crença, há espaço para todos, eu respeito a tua, tu respeitas a minha. Na igreja não é assim. Paulo não disse aos falsos mestres, olha, eu respeito o vosso, ok, eu tenho a minha, vamos continuar. Não. Combate seriamente, veementemente essas pessoas. Paulo mandou Timóteo fazer isso. Então não há espaço para outra doutrina que não é herdada pelos apóstolos. Agora, claro, em doutrinas secundárias pode haver ligeiras interpretações diferentes, porque a Bíblia não é totalmente clara. Escatologia, mais uma vez. Ok? Eu sou amilenista, por exemplo. Mas há outros que são pré-milenistas. E por aí vai. Mas são aspectos que são secundários da fé. E não podemos fazer deles um ponto central. A partir daí desvirtuamos aquilo que é ser uma igreja. Então não há espaço para outra doutrina que não aquilo que deve ser central. E aqui muitos deslizam e o fio da picada acontece. Porquê? E aqui vamos atrás. Porque se não há uma teologia aprofundada, que foi o nosso primeiro ponto, não haverá foco no que é importante. E aquilo segundo, que é periférico, ganha uma proporção que não deve ter. E quando aquilo que é periférico ganha uma proporção que não deve ter, as pessoas já estão cegas para verem onde chegaram. Então é preciso que haja terceiros para que identifiquem e combatam o erro. E quem são esses? São aqueles que Paulo fala aqui que estão firmes na sã doutrina. Que têm conhecimento da doutrina como ela é. Todo o pastor, toda a equipa pastoral deve zelar pelo púlpito. E todo o ensino que acontece também fora do púlpito. Porque não é só no púlpito. É fora do púlpito. É no discipulado, é na reunião de oração, é no grupo familiar, é nos adolescentes, é nas crianças. Deve-se zelar pelo ensino. Todo o membro da igreja também que estuda a Bíblia seriamente deve zelar por aquilo que é dito do púlpito e fora do púlpito. Quando houver outra doutrina pregada, quando houver viagem na maionese, quando houver desproporcionalidade, quando houver heterodoxia e até mesmo heresia, então não devemos ficar calados, ok? Não devemos ficar calados. A responsabilidade é minha como pastor da igreja, mas a responsabilidade é tua também como membro desta igreja. O nosso silêncio será a cumplicidade no sepultamento da boa administração desta casa de Deus. Então, o primeiro ponto, a igreja saudável tem uma ortodoxia saudável. Agora, a ortodoxia só é ortodoxia de facto, só é uma crença correta, a sã doutrina só é sã doutrina verdadeiramente se ela for usada legitimamente. E quando há sã doutrina, tem que haver o quê também? Profundo amor. Onde há profunda ortodoxia, tem que haver um amor profundo. Amor por Deus. Caso contrário, questões doutrinárias servão apenas para longas conversas e debates que, não produzem nada. O uso legítimo da teologia vai trazer a lei. Quando apresentamos aquilo que Deus diz, como Ele diz, com a medida que Ele diz, as coisas vão começar a acontecer. O pecado vai ser evidenciado. O pecado vai ser refriado. E os cristãos serão conduzidos à santificação. A teologia é saudável na medida em que ela nos leva para Cristo. Para contemplarmos a beleza de Cristo. Alguns de nós aqui juntamos para estudar teologia 2 ou 3 vezes por mês. E muitas vezes quando chegamos ao fim com a atitude de uau, Deus está muito além. Ajoelhemos e adoremos este Deus grandioso, maravilhoso e belo que nós temos. O conhecimento das verdades centrais da fé deve nos conduzir ao conhecimento de Deus, de nós mesmos e da nossa total insuficiência, incapacidade e pecaminosidade. É para isso que a teologia serve, ok? Não é para andar a mostrar cartas. A nossa esperança e consolo brotarão na medida em que conhecemos Cristo como Ele é, como o pastor, como o consolador, como o salvador. Se não virmos Cristo como Ele é, e essa visão de Cristo como Ele é vem do bom conhecimento teológico, nós não encontraremos esperança. Nós não sentiremos confiança pelo seu cuidado. Não podemos desfrutar da sua obra redentora amorosa. Não podemos desfrutar dos benefícios que vêm a nós. E quando nós vislumbramos isto, quando nós vislumbramos a beleza de Cristo, o que é que acontece? Fiquem comigo. Aquilo que acontece é que o nosso coração é purificado, o nosso coração é lavado ao contemplarmos Cristo como Ele é apresentado pelas Escrituras. É lavado do pecado. E a nossa consciência então é livre da culpa. E por isso chegamos a Deus com uma fé que não é hipócrita. É uma fé que se derrama, é uma fé que se lança, é uma fé que confia.
Somos purificados nos nossos corações, somos santificados na nossa confiança e somos vivificados na nossa fé. E ao experimentarmos estas coisas, é impossível não amar a Deus. A ortodoxia produz isto. A exposição da Bíblia produz esta transformação interior que depois nos vai levar a amar a Deus e a estar numa boa administração do serviço a Deus. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Se perdemos o nosso amor a Deus, permitimos que pecados se instalem, que pecados nos sujem, que pecados nos afastem de Deus, arranjamos racionalizações. Quantas vezes não arranjamos racionalização para o meu pecado? Mas eu estou assim, mas aconteceu-me isto, mas comigo é... E sempre arranjamos uma justificação, uma racionalização. Se permitirmos isso, a nossa consciência vai endurecer, afirmaremos uma fé que não temos, estaremos a viver hipocritamente e vamos fazer concessões doutrinárias. Porquê? Para conseguirmos ainda conseguir ficar minimamente confortáveis diante de Deus. Mas não é assim bem que Deus diz. É mais assim. E por isso vou focar assuntos periféricos. O legalista é especialista nisso. Ele vai focar coisas que ele sabe que consegue fazer e vai desvalorizar aquilo que ele sabe que não tem, que é um coração de facto transformado diante de Deus. E o resultado disso vai ser uma espiral descendente no pecado. Pela arrogância, pelo orgulho. E por isso a lista de pecados é aquela. Hedionda. Porquê? Porque quando deixa de haver sã doutrina, deixa de haver transformação e santificação, passa a haver pecado consciente, uma consciência endurecida que vai levar a pecados cada vez piores, que podem chegar àquele extremo que Paulo disse ali naquela lista. Estão a ver a gravidade de não termos uma boa teologia? Se por um lado a doutrina encurrala as nossas consciências, mostrando o caminho da santidade, ao mesmo tempo as nossas consciências, para continuarem a viver com corações sujos, terão de jogar fora a doutrina. Por isso, se uma igreja, ou se os pregadores da igreja continuam a viver, isto é importante, continuam a viver com corações sujos, eles vão ter de jogar fora a doutrina. E as igrejas acabam por meter a doutrina. Quando encontrarem uma igreja onde não há muita doutrina, quando encontrarem uma igreja onde se percebe que a doutrina está a ser posta debaixo do tapete, percebam que debaixo daquele coração está também pecado disfarçado e tapado e escondido. Uma igreja onde não há doutrina, uma igreja onde há muito pecado. Pecado não tratado, porque nas igrejas onde há doutrina, o pecado também está lá, mas o pecado é tratado. Então, assim, uma igreja é tão mais saudável quanto mais profunda for a sua ortodoxia e profundo o amor a Deus que resulta dessa ortodoxia. São as duas ideias deste texto. Ok? Estas duas ideias do texto. Uma igreja é mais saudável quanto mais profunda for a sua ortodoxia, que depois gera um amor profundo a Deus. Porque a ortodoxia promove a pureza de coração, uma consciência boa e uma fé vigorosa e genuína. Por isso usemos o conhecimento bíblico, a doutrina, a teologia para nos levar mais a Cristo e para fugirmos do pecado. Usemos os 10 mandamentos, por exemplo. Podemos chegar nos 10 mandamentos para orar os 10 mandamentos. Podemos orar, Deus, Tu és o único Deus verdadeiro, mas eu não Te tenho tido como único Deus. Muitas vezes os meus desejos, as minhas paixões, a minha vontade, a minha própria maneira são o meu Deus. Aqui estamos a violar o primeiro mandamento. Podemos orar para que reconhecemos como somos e pedir a Deus, ajuda-me a não matar. Porque tantas vezes não batalhamos naquilo que faz florescer a vida do outro, a vida do meu cônjuge. E isso é matar a vida do meu cônjuge. Permitir pecado na vida do meu cônjuge. Maltratar o meu cônjuge é ir sugando a vida. E isso é a violação do mandamento do não matarás. Porque o oposto é verdadeiro. É promover vida. Quando exigimos ser servidos e não servimos, matamos e roubamos a vida das pessoas. Então, oremos a partir dos 10 mandamentos, por exemplo. Lutemos para ter uma consciência clara e precisa da doutrina saudável e usemos-la para trabalhar o nosso coração, consciência e fé. E para concluir, eu fecho. Onde há doutrina saudável e amor saudável a Deus, onde há estas duas coisas, doutrina saudável e amor profundo a Deus, vai haver promoção da oikonomia, do serviço, do propósito, da administração de Deus, do avanço do reino de Deus, da igreja de Deus como ela deve ser. Começa na doutrina e culmina no amor a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, incluindo aqui em Timóteo, várias vezes ele para o que está a dizer e ele irrompe num hino de adoração a Deus. Por exemplo, Romanos, capítulo 10. Depois de expor a doutrina difícil da eleição, a necessidade da pregação, ele vai dizer:
Oh, quão insondáveis são os teus pensamentos! Oh, a profundidade e riqueza da tua sabedoria! Ele irrompe num hino, porque a ortodoxia, a boa teologia tem que culminar na adoração. Por isso, zelemos pelo púlpito, zelemos pelo ensino da nossa igreja. Os nossos pastores podem não ser todos grandes comunicadores, tá? Nem todo pastor tem que ser um grande comunicador, ok? Mas todos devem ser bons teólogos. Todos devem ser bons teólogos. Uns vão assumir mais o púlpito, ok? Outros pastores vão assumir um ensino mais informal, pequenos grupos, ou no 1 a 1, conforme os dons que Deus dá. Mas todos, vamos ver mais à frente, capítulo 3, todo o pastor tem que saber manejar bem a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra, tem que saber combater o erro. Só vai saber combater o erro se conhecer as Escrituras. Por isso, devemos sempre, como igreja, zelar para que os nossos pastores, os nossos líderes de ministérios, que ensinam, estudem, tenham acesso a bons cursos, a bons livros, a bons recursos, para se munirem de uma boa e de uma profunda teologia. Portanto, estudar teologia não é uma questão periférica, é uma questão essencial para a vida da igreja. Simultaneamente, devemos exigir deles todos, pastores, líderes, etc., um profundo amor por Deus. Afeições por Deus. Uma vida consagrada a Deus. Uma santificação. Devemos perceber se eles estão a ser transformados nos seus corações, nas suas consciências e na sua fé. Devemos avaliar a vida dos pastores. Paulo vai dizer isso mais à frente. Vai dizer como é que se confronta um pastor. Como é que se confronta um pastor? Como é que se tira um pastor do lugar? Porque se permitirmos que pastores não estejam preparados em teologia, se permitirmos que pastores e líderes que ensinam não vivam este amor a Deus, o que vai acontecer? A igreja vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Por isso os membros, por causa disso, os membros devem ter bem ficados em si mesmos a boa doutrina, a fim de terem um amor firme e resoluto por Deus. Caso contrário, não vão ver as armadilhas que vêm do púlpito, nem as armadilhas que lhes chegam à sua própria casa. Temos bons livros ali para ler. Há cursos online simples, fáceis, acessíveis, para todo o tipo de pessoas que estão aqui nesta sala. Podem vir perguntar e eu digo-vos. Se queremos uma igreja saudável, devemos crescer mais na boa teologia para que amemos melhor a Deus, como resultado de um coração que se vê cada vez mais puro, uma consciência cada vez mais afinada e uma fé cada vez mais genuína. Vamos orar. Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos ser esta igreja saudável, que ama o Deus da revelação e a revelação de Deus nas Escrituras. Ajuda-nos a ter uma boa ortodoxia, firme, que combate o erro, profunda, ligada à história da igreja, ligada ao bastão que foi sendo passado de geração em geração e que nós possamos passar à próxima geração. Que não nos desviemos, Senhor, guarda-nos. E, Senhor, que essa teologia não fique por aí, que ela gere um fervor espiritual verdadeiro, que ela gere amor, que ela gere corações lavados, puros mesmo, onde o pecado é combatido de verdade, onde o pecado não tem espaço, onde existe uma consciência afinadíssima, uma consciência que está tranquila, que dorme bem e que por isso consegue viver diante de ti, diante da tua igreja, sem fingimento. Viver um amor profundo a ti. Jesus, é assim que viveremos uma boa administração do serviço a ti, Senhor Jesus. Então ajuda-nos a ser esta igreja saudável, que tem uma ortodoxia saudável e um profundo amor. No nome de Jesus. Amém. Então que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. À saída temos a caixa das ofertas, dos dízimos, que possamos responder com obediência à nossa responsabilidade que Deus nos dá de contribuirmos para o avanço do seu reino. Amém. Uma boa semana.